Se de um lado o cristianismo ganhou cidadania, começou a perder em profundidade, porque deixou de ser uma doutrina de perseguidos para, a longo prazo, tornar-se a doutrina de perseguidores. Mas é secundário. No ano 399, o imperador de Roma, tocado pela presença de Jesus e pressionado pelos cristãos, resolveu fechar todas as escolas de gladiadores no império. A partir daquela época, já não se podiam mais instruir homens para a ciência e arte de matar nas arenas. E graças a isso, ele se tornaria um homem de alguma forma respeitado. Mas, no ano de 403, quando os visigodos desceram espalhando o horror pela Europa, as suas hostes cercaram Roma. E ao entrarem pela cidade, que tinha soldados, mas não tinha cidadãos, já que a decadência se instalara no patriciado e o Senado havia perdido a pulcridade, Roma esteve quase nas mãos dos bárbaros. Foi nessa hora que um jovem general apelou para as mentes romanas. Ele necessitava de cidadãos que desejassem contribuir para salvar a pátria, para que se tornassem soldados, já que era muito difícil um soldado mercenário tornar-se cidadão. E o general Stilicho reuniu um grande número de homens e mulheres valorosos e, com empenho e denodo, logrou expulsar da cidade de Roma aqueles invasores que pretendiam destruir o símbolo da nascente cristandade. Conforme recomendavam as tradições romanas, após expulsar para as montanhas os visigodos, ele deveria entrar em triunfo pela cidade, acompanhado do imperador. E logo se estabeleceu uma programática, seguindo a velha tradição dos Césares. O imperador e o general ficaram às portas da cidade, onde foram coroados com louros em folhas de ouro, tiveram o rosto coberto de carmim para dar a expressão de um grande júbilo, e numa quadrígua folheada a ouro, adentraram-se pela cidade puxados por corcéis fogosos e alfinetentes. A tradição ancestral exigia que ele se dirigisse ao templo da deusa Vitória, que normalmente estava fechado, porque Roma estava sempre praticamente em guerra. Mas agora que aqueles templos pagãos se transformaram em templos cristãos, eles foram levados imediatamente a um santuário, onde o presbítero, também chamado bispo de Roma, recebeu-os, homenageou-os, e eles seguiram diretamente ao Coliseu. O Coliseu romano ainda hoje é uma das obras incomparáveis de arquitetura do pós-cristianismo, considerada a primeira maravilha da engenharia moderna depois de Cristo, porque erguido por volta do ano 70, graças aos esforços de Vespasiano, pai de Tito, que produziu a diáspora, expulsando os hebreus de Jerusalém e da chamada Terra Santa, o Coliseu conseguia reunir 50.000 espectadores. As suas fundações e paredes até hoje resistem ao passar do tempo. Mas a grandeza do Coliseu não estava apenas na sua arquitetura exterior, mas acima de tudo na sua arena, que era móvel. Tanto podia servir para os espetáculos de gladiadores, como também em alguns momentos para a perseguição aos cristãos, e ser removida a arena e de imediato ser transformado num verdadeiro lago, onde se travavam batalhas navais. Noutras oportunidades, era transformado em uma floresta,
E ali se realizavam caçada a feras que eram trazidas da Numídia, da Dalmácia. O imperador e o general Estilico foram diretamente ao Coliseu. E ali receberam homenagem de mais de 50 mil espectadores, que além das galerias repletas, também nos arredores, estavam praticamente com toda Roma. O espetáculo começava de caráter gratulatório. No começo, cenas de baile, depois inocentes caçadas, a seguir alguns cantores e de imediato um ligeiro espetáculo de sorrisos, até quando apareceram os primeiros gladiadores. Alguns deles tinham armaduras e elmos, outros traziam espadas, aqueles primeiros lanças, os segundos redes, e formando duas linhas, eles saudaram o imperador. O jovem imperador sentiu-se emocionado. Roma sentia sede de sangue. Já haviam desaparecido de certo modo os espetáculos hediondos. Foi quando o imperador levantou o polegar como outrora e, movimentando suavemente, estabeleceu uma batalha que vencesse o mais poderoso. Na hora que os gladiadores se prepararam para o combate, um homem anônimo deu um grito nas galerias e atirou-se do alto à arena. Era um homem maltrapilho, andrajoso, descalço, mas de cabeça leonina, de olhar de lince. A sua voz era tonitruante. E ele, diante daqueles espectadores aturdidos, acercou-se dos gladiadores e evocou o mandamento do amor ao próximo como a si mesmo. Já não somos pagãos, proclamou o estranho. Agora adotamos Jesus Cristo como nosso modelo e guia. Agora temos a bandeira da paz. Expulsamos os bárbaros e já temos sangue bastante em nossa cidade e nos arredores. Eu vos conclamo ao amor. Eu vos convido à misericórdia. Eu vos apelo à compaixão. Cristãos, não nos matemos uns aos outros. Roma ficou expectante. Mas depois daquele inusitado acontecimento, alguém nas arquibancadas gritou que matem o atrevido e atirou-lhe uma pedra, e outras choveram, e sandálias, e adereços, e taças embriagadoras, as gargalhadas ensurdecedoras, a gritaria. Então o imperador voltou o polegar e sinalizou para um gladiador que avançou intrépido. Jogou-lhe a rede e o atravessou com a espada. A jorros de sangue, o homem estranho tombou e parecia uma cruz, porque a espada o trespassou e na queda cravou-se do chão e ele ficou mais ou menos erguido em decúbito dorsal. Houve o espetáculo. A matança prosseguiu até o último, a quem o imperador perdoou e concedeu-lhe uma homenagem em ouro de moedas e em moedas de ouro. Mas no dia seguinte, aconteceu um fenômeno inusitado, porque as pessoas começaram a perguntar-se quem era aquele homem. E alguém disse era um estrangeiro. Havia chegado do Oriente. Era um andarilho, um peregrino sem nome. Ele falava em nome de Jesus, a que ele chamava o amor. E viera conclamar-nos para que através do amor abandonássemos as armas. E uma consciência comunitária de culpa abateu-se sobre Roma. E graças àquele homem que deu a sua vida em holocausto, aquele foi o último espetáculo público de gladiadores. No ano seguinte, o imperador Honório Pusilânime e frágil,
sob pressão popular, decretou extintas as lutas de gladiadores no Império. Porque o que não havia conseguido a diplomacia, o que não havia logrado a guerra, um homem, apenas um homem que amava, que deu a sua vida, conseguiu mudar a estrutura do Império Romano a partir do ano 404 e nunca mais houve o espetáculo hediondo de assassinatos legais nas arenas romanas. Passaram-se 1594 anos. E nós, os cristãos, ressuscitamos os espetáculos hediondos. Nos países ditos civilizados, os combates cruéis da ganância gentária levam criaturas aturdidas aos ringues de boxe, até permanecerem inutilizados, como Muhammad Ali e outros, que em decorrência dos golpes sofridos na cabeça, foram devorados pelas enfermidades degenerativas. Acompanhamos os espetáculos hediondos de guerras religiosas hoje, na Irlanda do Norte, de guerras religiosas nos países muçulmanos. A Argélia, com os fundamentalistas, continua destruindo centenas de milhares de vidas. Na fronteira do Afeganistão, em nome de Deus, armam-se foguetes destruidores, incendiando o Oriente. As diferenças raciais e religiosas ateiam labaredas de horror, e entre os cristãos a situação não é menos lamentável, porque nos esquecemos da ciência e da arte de amar. Tomamos do verbo amar e conjugamos-lo equivocadamente, deixando que as nossas sensações predominem sobre as nossas emoções superiores. Mas nem tudo está perdido quanto pode parecer à primeira vista. Jamais houve tanto amor na Terra como hoje. Organismos internacionais proclamam a paz, que ainda não se pôde assentar nos arraiais da civilização. A ONU conseguiu parlamentar entre o Iraque e os Estados Unidos, que estavam a um passo da calamidade da carnificina. Permanece a hediondez e continuam as ameaças. Mas pelo menos, naquele momento, o verbo parlamentar conseguiu impedir que uma guerra calamitosa acendesse o pavio de uma destruição incalculável, que se poderia